Bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá. Que Deus lhe dê uma boa semana na paz de Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Salmos de número 37, verso de número 23 e 24. Olha que preciosidade. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ajuda, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Coisa abençoada, o que a palavra de Deus acaba de nos dizer aqui. Isso me lembra quando Moisés foi por Deus autorizado para tirar aquele povo que estava escravo do Egito. Aquele povo agora liberto, o povo israelita, teria que passar pelo meio de um deserto para chegar à terra prometida. Agora já não eram mais escravos, eram livres. Todavia, teriam que passar por dentro de um deserto. Para passar por dentro do deserto, aquele povo teve que aprender uma lição imperiosa, ou seja, aprender a depender de Deus. Veja se esse momento para mim, para você e para todos nós não tem sido um momento ímpar em nossas vidas. Muita gente está agitado, apavorado, brigando, ansiosa, deprimida. E sabe por quê? Porque chegou um momento de depender de Deus. E para muita gente isso não é fácil. Depender é como se demonstrasse fraqueza. Mas na verdade é um ledo engano. É um puro engano. Depender de Deus demonstra a força e o poder dele sobre nossas vidas, ao mesmo tempo que demonstra não fraqueza, mas aquilo que nós temos de mais forte, que é a nossa fé. Outrora, tínhamos saúde, liberdade, íamos e vínhamos, o emprego, o salário, as garantias, a fraternidade, o convívio. Tínhamos tantas coisas, muito embora talvez nunca demos o devido valor a isso. Eis que de repente, agora Deus nos chama para andar pelo deserto. Será que o que nós não estamos a viver não é alguma coisa semelhante ao deserto? Porque semelhante é o fato de que Deus nos chama agora para viver pela fé. Viver na dependência dele. Na dependência dos cuidados dele. Na dependência da direção dele. Durante o dia, como uma nuvem a nos conduzir e proteger do sol, do calor do sol, dos raios do sol. E à noite, como uma tocha de fogo para iluminar, para aquecer nas noites frias, nas madrugadas gélidas. O texto chama a nossa atenção que esse sentimento de fracasso que muitos estão abrigando no coração, esse sentimento de impotência,
esse sentimento de medo, de dúvida, de angústia. Tudo isso só vem nos provar uma coisa: que nós estávamos autossuficientes demais com relação ao nosso Deus e Pai. Mas quando Deus nos traz e nos permite trilhar pelo deserto, não é para uma experiência dolorida, sofrida e fracassada. Pelo contrário, a promessa é que após o deserto, existe uma terra que mana leite e mel, conforme Deus prometeu aqui aos israelitas, que seria a terra de Canaã. E Deus mesmo promete que mesmo quando eles viessem a tropeçar ou vacilar, o próprio Deus os seguraria pela mão e não os deixariam cair. A nossa atitude, a nossa realidade é que determina se nós vamos ir direto para a terra prometida ou se nós vamos ficar bailando, andando em círculo pelo deserto. Mas uma coisa é bem certo: Deus não nos chamou para deixar no deserto. Não é projeto de Deus que esta pandemia, que esse isolamento perdure, creio eu. Projeto de Deus que nós passemos vitoriosos por ela. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Sair de casa na dependência de Deus. Retornar para casa na dependência de Deus. Acordar na dependência de Deus. Dormir na dependência de Deus. Que seja tudo para a glória de Deus. Deus há muito já vinha sentindo falta desta dependência. Talvez a tecnologia, o século de número 21, nos tornou muito independentes, mas Deus nos chama a uma realidade. E quero dizer uma coisa a você: se você vive um momento em que se sente que não é capaz, se você está vivendo um momento onde as coisas não estão saindo exatamente como você gostaria, onde tudo parece frustração e fracasso, pode parecer estranho, mas é momento de você começar a se alegrar no Senhor, porque talvez era exatamente esse momento que Ele gostaria que você se sentisse, para que só assim pudesse buscá-lo e depender tão somente do nosso bom Deus. Deus se agrada dessa dependência, porque essa dependência gera fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que agradam a Deus só o agrada porque tem fé no coração. Acredita em mim, tudo isso vai passar. E quando o deserto passar, algumas pessoas entrarão nesse deserto e sairão da mesma maneira. Outras entrarão nesse deserto e sairão piores do que entraram. Mas outras sairão abençoadamente melhores do que entraram. E sabe por quê? Porque foi no deserto que aprenderam talvez uma das maiores lições da vida espiritual: a dependência de Deus. Eu dependo da graça de Deus para viver. Você depende da graça de Deus para viver. Nós dependemos da graça de Deus para viver. Será que você pode repetir comigo? Diga, eu dependo da graça de Deus para viver.
Esta frase já alegrou o coração de Deus. Agora transforme esta frase numa verdade, numa realidade no dia a dia. Seja o que for fazer, peça orientação ao Pai, a Deus, direção ao Pai, a Deus, assim como Jesus fazia. Deus te abençoe nesse dia, na travessia do deserto, em direção à terra prometida. Louvado seja Deus, Deus proverá, o nosso bom Deus proverá.